Sejam muito bem-vindos ao Vodcast, inglês e espanhol na real. Esse é o espaço para quem quer evoluir e já cansou daquele monte de promessa milagrosa que tem por aí. Então, se você quer resultado, clareza e um processo de aprendizagem que funciona e se encaixa na sua vida, esse é o teu espaço. Eu sou Lisandro, seu host, e hoje eu tenho o prazer, a honra de receber você, Carol, minha convidada especial, uma parceira de longa data, que está à frente aí, é diretora de... Como é que é? É diretora de negócios no setor de mobilidade elétrica. Atualmente à frente de projetos estratégicos para a Spot. Seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui, Carol. Obrigada, Lisandro. Que chique, né? Nossa, me senti muito chique agora. Mas Achei importante, assim. emblemática essa posição, né? Emblemático. Muito bom. Carol, para quem não te conhece, para quem quer saber um pouquinho mais sobre você, de cara aqui, já te colocando na fogueira, conta um pouquinho pra gente do teu momento atual, o que você tem feito atualmente e como que tá sendo essa movimentação na tua vida profissional agora. Boa. Bom, primeiro, prazer para todo mundo que está escutando. Acho que eu poderia me definir como uma aventureira inovadora, assim. Hoje minha vida pessoal se resume à natureza, à conexão com a minha família, a construir esse vínculo brutal comigo mesma. Eu estou muito nessa busca. O idioma entra aí, e a gente pode até falar um pouco sobre isso, Vamos falar. que é um processo muito transformador. Hoje eu tenho, né, o inglês como minha segunda língua e tenho ali o mandarim que eu venho, né, aprendendo. Mas no âmbito profissional, eu tenho trazido muito o meu conceito, né, forte de, cara, propósito no que eu tô fazendo, né? Uhum. Intenção e propósito. Eu não consigo fazer nada, seja na vida pessoal ou profissional, que não tenha uma visão clara, um objetivo claro, que gere valor efetivo. Tá. E eu sempre fui uma profissional vinculada a negócios, especificamente a novos negócios, parcerias, integrações. Então, eu venho do universo de startup, no universo de tecnologia, Uhum. e eu fiquei 10 anos em serviços financeiros, né? Então, trabalhando Caramba. ali com banco, trabalhando com sistema de gestão, olhando para toda a jornada. Então, eu comecei no mercado de adquirência, fui Uhum. depois para banco, fui para infraestrutura de adquirência, fui para banco, fui para RP, fui para contabilidade, produto contábil, ou seja, eu fiz sabe, de ponta a ponta nesse mercado. E aí eu tava buscando um lugar onde eu olhasse e falasse, cara, eu preciso trazer de fato o conceito de novos negócios num mercado diferente. E aí eu comecei Uhum. a pesquisar, assim, o que tinha, né, quais eram os mercados onde propósito e oportunidade se vinculavam. Convergem ali. E ali na mobilidade elétrica eu falei, opa, aqui tem um caminho, né? Mas esse estalo veio recentemente ou não? Veio, eu tô falando aqui fim do ano passado, meio Tá. para fim do ano passado, né? Onde eu comecei a buscar, eu tinha uma coisa muito forte em mim que eu, eu queria ter um destaque, um protagonismo nessa frente de negócios no Tá. mercado, né? E quando eu tô falando de serviços financeiros, quando eu tô falando de sistema de gestão, já é um mar vermelho. Já existe Uhum. muita coisa. A gente criou Sim. vários produtos, o produto contábil em si, que tem uma pegada muito de inovação, mas ela está inserida num contexto que já está muito bem explorado. Sim. Então eu estava tentando buscar coisas que fossem fora, que, sabe, tivessem descobertas a serem feitas. Sim. E aí foi quando eu achei a mobilidade elétrica, que para além do conceito que eu acho muito interessante, que é o que condiz com a minha vida, do ESG, né, pegar o environment de fato e trazer ele para a vida real, né? Sim. Você Uhum. realmente ter uma diminuição de carbono, trazer isso para a rotina, nossa, para além dessa parte romântica do negócio, Sim. existe oportunidade pra caramba, né? Existe oportunidade para a gente fazer o que a gente quiser nesse mercado, um mercado em construção. Então ali eu Claro. falei, opa,
eu já tenho uma bagagem muito interessante. Eu tenho, né, desse lugar de criação, esse lugar de fazer o criativo em lugares inóspitos, como, por exemplo, banco, né? Pois Pô, como é. é que você vai ser criativo com banco? Mas a gente consegue trazer Inovação com banco, né? Por inovação, exemplo. mas no mar azul, que é um Exato. mercado em construção, que foi a mobilidade elétrica. Então, eu estou nesse momento, eu estou explorando, literalmente explorando novos negócios, novos caminhos. Hoje na empresa Spot, né, que é uma empresa de software para controle e gestão de eletroposto. Hoje eu estou nesse nicho, mas a Spot ela tem um ecossistema gigantesco na mobilidade elétrica, né? Ela vai de Entendi. ponta a ponta. Então eu consigo aprender, explorar, conectar e gerar negócios dentro desse ecossistema. É aí onde eu estou me divertindo hoje. Sensacional. Eu queria voltar um pouquinho, porque essa tua veia empreendedora, Uhum. ela não, isso não foi, não veio junto com esse estalo, talvez o ano passado ali, né? Isso vem de longa data. E eu sei que você participou ou contribuiu de alguma forma ali com algumas iniciativas para startup. Uma delas eu me conecto porque eu também participei, que é o Startup Weekend. Sim. Há quanto tempo foi esse negócio e o que aquilo te deu de visão nova para você seguir o resto do seu caminho até hoje? Eu acho que ter essa pegada empreendedora diz muito sobre quem eu sou. Uhum. Eu, desde o começo, desde quando eu estava na faculdade, onde eu fiz Universidade de São Paulo, né? Eu fiz USP, e desde aquele momento eu nunca consegui me enxergar sendo só uma pecinha de uma engrenagem gigantesca e trabalhando das Entendi. 9 às 6 e saindo do meu trabalho e a minha vida acontecia depois do meu trabalho. Eu nunca me vi nesse lugar, Lisandro. Uhum. Nunca. E a partir do momento que eu até cogitei, eu adoeci, assim. Eu fiquei. Quando eu pensei que eu não tivesse perspectiva que a vida adulta era fazer isso, eu falei, então eu não quero. Eu quis Uhum. sair da faculdade, eu quis ser professora, porque eu falei, cara, aí pelo menos eu tenho uma oportunidade de construir com alguém, né? Esse lugar, né, de lecionar é tão valioso. Eu queria Uhum. algo com propósito. Entendi. E aí, nessa, de tentar descobrir caminhos, e obviamente eu não pude mudar de faculdade, até porque, né, não tinha nem dinheiro para fazer esse movimento, eu precisava Sim. tocar a vida para frente, eu precisava ganhar dinheiro. Nesse movimento, eu encontrei, né, o Startup Weekend, na verdade o NEU, que é o Núcleo de Empreendedorismo da USP, e eu Uhum. fui lá de graça. Eu fui lá e falei, cara, alguém me contou, acho que uma amiga minha da faculdade falou, olha, eu tô participando do NEU, e o NEU é um lugar onde você tem as startups e eles pegam literalmente mão de obra da facu e fala, viu, ajuda a gente aqui num projeto, ajuda a montar um evento, conecta Uhum. essa turma com o mercado. E aí eu falei, cara, eu vou pra lá de graça. E eu Sim. tava fazendo evento. E aí eu me lembro, isso foi é tão claro na minha memória que é um marco, assim. Eu lembro que eu estava fazendo um evento que era o Startup Weekend. Foi meu primeiro contato com empreendedorismo. Mas você organizou ou você estava ali como participante? Um eu organizei, o outro eu Ah. participei. Então, Primeiro veio a organização, depois a participação. exato. Para mim foi ao contrário. É, É. eu fiz o evento. E nesse evento, eu lembro até hoje, eu tava com um pack de água, suada, arrumando o evento todo. Chegou o Augusto Lins, que é o presidente, era, né, na época, Uhum. um bambambam no mercado de serviços financeiros. O cara tava montando na época, começando um processo, né, de escalar a Stone, que é né, a empresa de maquininha de cartão. Uhum. Ele sentou do meu lado, olhou pra mim. Ele é uma baita referência pra mim quando a gente tá falando de empreendedor. Uhum. Ele sentou, eu nem sabia quem era ele, tá? Assim, depois eu fui entender o tamanho e a grandeza desse cara no mercado. Mas ele sentou do meu lado, viu, começou a ver o que a gente estava fazendo e falou assim: viu, você tá fazendo isso de graça? Eu falei, tô. Ele falou, não, você não cobra? Não, eu falei, não, a gente ganha os lanchinhos e tal, mas é isso. Ele falou, cara, você tem uma pegada empreendedora que, cara, acho que você deveria fazer uma entrevista na Stone. Na Stone, né? Ele é carioca. Aí eu, que raios é Stone? Eu nem sabia o que era esse mercado, não tinha noção.
Mas eu falei, ué, tem uma oportunidade aqui de fazer uma entrevista, legal. E ele me deu um cartão, falou, olha, liga pra mim e a gente conversa. E aí, é um fun fact aqui, eu peguei o cartão, coloquei no meu bolso, só que eu tava fazendo essas coisas, eu sentei num lugar molhado. Quando eu levantei, o meu cartão tava inteiro, tipo, meio despedaçado e sem o número de telefone dele. Eu nunca tive essa... Só que aí eu falei, bom, pelo menos eu sei da Quem é o Stone, cara, eu vou enfim. ligar lá na Stone e vou fazer a entrevista. E aí eu fiz a entrevista normal. Então, ninguém nunca me... Assim, a porta que tentaram me abrir, eu fui lá e sentei e molhei, assim. Sempre foi muito... com muito esforço. E esse esforço e essa vontade genuína de, cara, de ter uma, sabe, de não ser mais um, mas de fazer parte de um negócio maior, eu sempre tive, Lisandro. Então, o Neo foi uma portinha, eu abri e fui, depois fui pra Stone, fiz as entrevistas, passei, e é dali que eu começo a ter esse início, esse exercício, né, de empreendedorismo. E a dali pra frente eu fui ganhando essa musculatura. Aí Claro. todas as outras empresas tinham a mesma dinâmica e pediam a mim essa postura, né? Sim. Culturalmente falando. Então, de novo, eu acho que o empreender, ele é muito mais sobre como você se comporta e pensa sobre aquilo que você está fazendo do que qualquer outra coisa. Você intraempreende e Exato. empreende, né? Empreendedorismo é muito mais uma atitude do que ser ou não empresário, o dono de Exato. um CNPJ. Exato. Hoje eu brinco, né? Eu tenho hoje eu tô na Spot, tenho os sócios, né, fundadores da Spot, eu falo, hoje eu empreendo com o dinheiro de vocês, né, e a gente brinca assim, porque é isso, eu Sim, intraempreendo, eu tô nessa mesma pegada, né, eu busco as mesmas coisas, isso só dá certo quando é genuíno. com certeza, Quando não mas sem é, dúvida não nenhuma. adianta, nem o próprio empreendedor que tá fazendo a própria empresa consegue alavancar. Não, isso é muito legal. Eu me conecto muito com o teu discurso. Eu tive também oportunidades de. Eu tive experiência em multinacional, né? Aham, E assim, eu pedi demissão porque eu queria ser executivo de multinacional. E aí eu precisava ser fluente em inglês para fazer isso. aham, E aí eu fui, pedi demissão, as pessoas da minha família, a pessoa que me encorajou muito foi meu pai. Falou assim, cara, você quer isso? Então faz. E beleza. E aí as pessoas, muita gente ao redor falou assim, meu, pedir demissão? Sério? Mas que segurança que você tem? Eu falei, quando eu voltar eu vejo. Enfim, fui, voltei numa época bem complicada, 2000, início de 2009, nossa. bolha Crise de 2008 à imobiliária, tona. enfim, voltei naquele momento ali e comecei a dar aula naquele momento. E aí as coisas foram acontecendo a partir dali. Fiz várias outras coisas de forma concomitante ali, mas a única que parecia trazer o resultado que eu esperava era isso e, enfim, se tornou o que se tornou, né? Mas isso é muito real, assim, a gente vai criando casca, né? É isso. Isso é interessantíssimo. Você, enfim, já falou um pouco aqui, e aí quem buscar você depois, busca a Carol no LinkedIn, vocês vão ver o track record dessa mulher. Mas assim, você construiu uma trajetória muito consistente, né, até Sim. hoje aqui, e tudo parece muito bem alinhado, né? Olhando agora de fora, a gente olhando o seu palco, tudo parece muito bem alinhadinho, muito consistente e tudo mais. Você falou um pouquinho aqui de propósito e das coisas que estão alinhadas com o que você acredita, e sim, aí a visão que a gente tem é que foi realmente tudo muito alinhado. Mas foi mesmo? Foi tudo muito. Foi projetado? Óbvio que não. Era isso que eu queria Óbvio que ouvir, era isso que eu não. queria ouvir. Óbvio que não. Acho que eu sou formada em relações públicas, né? Então, meu self-branding é excelente pelo jeito, né? Mas obviamente que, primeiro, né? é, eu, eu- quando você é uma pessoa ambiciosa, ambiciosa no sentido positivo, não gananciosa, Uhum. ambiciosa, né? Eu sempre quis crescer, eu sempre quis e precisava, né? Eu não venho de uma família com recurso, eu não tenho QI nenhum, quem indica ali nenhum, então eu vim do zero e eu sou uma mulher. Né? Não podemos esquecer que o mercado, né, o corporativo, ele pune de uma certa forma, Sim. né, esse lugar. Então, eu sempre soube que eu estava uns passinhos atrás. Então, dito isso, e tendo essa consciência, e aí não tô falando se é certo, se é errado, enfim, né? Minha posição na vida foi Uhum. sempre
sempre mais. Sempre, sabe? Sempre. E, e as decisões que eu fui tomando com esse princípio, né? Os meus valores muito claros e a minha Tá. fome de crescer me fizeram eu consistentemente tomar decisões que eu acho que olhando para trás hoje é uma história muito interessante. Mas sempre me trouxe muita insegurança, muita angústia, muita incerteza o tempo inteiro, né? Até Uhum. hoje, se eu for falar, por exemplo, eu entrei no mercado de mobilidade elétrica, a primeira empresa que eu entrei teve uma crise, né, financeira e tiveram que demitir C-level a diretores e eu fui nessa. A história é essa, ela é real, ela é bruta, e é isso que é o mais valioso, porque É uma independente selva, né? e isso não diz nada, mas ao mesmo tempo diz tudo, porque o mais importante não foi o fato ocorrido, e sim como eu lidei com aquilo depois, Uhum. Tudo né? bem, o que que você faz com isso, né? E o que que você faz? Uhum. E depois disso, o que que acontece, né? Eu vou me colocar numa posição de vítima, eu vou exercer o meu protagonismo perante a vida, diante dos desafios. Quando eu entrei na Stone, essa entrada, eu entrei a forceps, praticamente. Eu entrei falando, viu, abre pra mim, porque era a única frechinha de oportunidade que eu tava vendo de fugir daquele lugar onde eu teria que acordar, trabalhar, voltar e minha vida corria depois daquilo. Na Estônia eu aprendi a viver a jornada de forma real, assim, aquilo pertencia a quem eu era. Isso foi Uhum. muito legal. Só que foi muito doloroso também. Eu era uma menina de 20 anos, que loucura, sem nenhum conhecimento, fazendo faculdade, tendo estagiária, viajando para o Rio de Janeiro. Eu não consegui terminar a minha faculdade no tempo correto, porque eu fazia essas idas e vindas, né, essa ponte aérea semana a semana, então eu inovei o EAD na USP, porque eu falei, pelo amor de Deus, alguém me consegue colocar um notebook para eu conseguir fazer essa aula. Então eu tive mais um ano de formação, deveria ter me formado em 4 anos, me formei em 5. Quando eu traço ali, né, quando eu começo a crescer na Stone, a Stone já está num ambiente de gestores já amadurecidos na posição, então eu tive um teto, e aí a Uhum. partir daí eu tenho que tomar uma decisão. E aí eu fico aqui e aquela ansiedade, eu preciso crescer ou eu busco uma oportunidade? Teve uma oportunidade de eu ser founder team de uma empresa de infraestrutura de pagamentos, com risco total, porque era uma startup de fato early stage, de fato ali, né, com um produto complexo, infraestrutura de pagamento. Que isso na época, Ciclo de venda longo 2018, pra caramba, um provavelmente. Payments as a Service, o que é isso nessa época? Ninguém sabia. E eu fui, tomei o risco, fui. Uhum. Foi um dos melhores anos da minha vida, em partes, um dos piores anos da minha vida. Me lembro de ter três grandes burnouts. Eu tô falando aqui dos meus 22, 23 anos até os meus 25. Uma época que a galera nem falava de burnout, talvez. Né, Ou já falava. falava, mas uma coisa é você romantizar o processo, outra coisa é realmente vivê-lo, Sim, né? sim. Eu entrei num quadro, eu aprendi muito o que é ter uma empresa com bastante dinheiro também, o que, sabe, é a ideia da plantinha, se você água muito, a plantinha morre, se você não água muito, a plantinha morre também. Uhum. Uma empresa com muita gente jovem, com muito dinheiro, vai dar problema, né? Uhum. É Uhum. complicado, vai dar problema nas relações. Eu não consegui identificar a Carol profissional, então aquilo se mesclou. Eu tive um burnout por N fatores, mas tive um quadro depressivo, tomei a decisão de fazer um exit dessa empresa e sair daquele lugar que foram os melhores anos da minha vida, mas ao mesmo tempo eu entendia que não fazia mais sentido para mim. Foi um sofrimento, e a partir daí o que que eu vou fazer, né? Para onde eu vou? E aí eu vou para Linker, e a Linker com o Davi Mourão, que foi o CEO, né? E hoje um mentor, um parceiro, mas na época
Cara, a gente viveu momentos muito intensos, muito difíceis juntos. Ele falou, cara, você vai ser aqui head de novos negócios. Você vai lá olhar no meu LinkedIn, eu tô lá como head de novos negócios. Na prática, não tinha head, não tinha novos, não tinha negócios, não tinha time. Cara, era tudo do zero, uma construção de, tipo, se vira para diminuir o meu CAC, meu custo de aquisição de cliente, com uma oportunidade que vier. Mas é nesse lugar também, porque alguém poderia sentar nessa cadeira e falar, viu, eu não tenho um escopo claro, eu não tenho um time, eu não tenho, sabe, dinheiro, porque eu falava, Davi, eu preciso de dinheiro, ele falava, eu que preciso, traz você pra mim, Encontre o entendeu? seu próprio dinheiro. Exato, não tinha nada. E você pode olhar pra isso e falar assim, que maluquice, eu vou pra um outro lugar mais estável. Mas pra mim foi uma oportunidade gigantesca, literalmente gigantesca, que eu consegui estudar muito esse mercado, achar uma brecha de oportunidade de fazer parceria com contador, banco e contador, conectar esses dois, gerar um produto em cima disso, e foi uma tese de M&A que o Linker teve com a OMIE. Então eu entrei na OMIE porque a gente teve essa tese muito bem validada. No ambiente inóspito, no ambiente que, obviamente, se você faz um recorte de um dia normal que eu tinha no Linker nesse período, de surtos, entendeu? De tensão. Mas aquilo me trouxe, cara, um negócio animal. Por isso para mim é tão valioso essa questão de comportamento, né? Como é que você... Qual é a sua atitude depois do que acontece, depois do caos, sabe? Quando é esse o momento onde a gente começa a construir a história bonitinha que tá no LinkedIn. É Sim. aí. Mas embaixo disso, quando você abre o capô, é dor, é cansaço. Tem vida real, né? Essa é a Com vida real. certeza. Isso é muito. Assim, enquanto você estava falando aqui, eu me arrepiei aqui algumas vezes, porque eu me identifico muito com esse tipo de história, assim, né? Eu costumo dizer, assim, para minha esposa, assim, que trabalha numa grande multinacional, vida corporativa e tudo mais. Se o seu e-mail para de funcionar na vida corporativa, você abre um chamado no Helpdesk. Se você é empreendedor e seu e-mail para de funcionar, você não tem o que fazer. Você perdeu o dia de trabalho. Exato. E aí, assim, você fala, caramba, mas e aquele e-mail, e aquela proposta que o cara acabou de falar que, assim, me manda, e eu tô no bid, e se eu não mandar, eu perdi o bid. E meu e-mail não funciona. Sabe? Tipo, e esse bid depende da sobrevivência da empresa do mês que vem. Aí você faz o quê? Exato. Aí você não dorme, sabe? É esse tipo de coisa que acontece na vida real do Exatamente. empreendedor. E eu acho muito interessante o que você falou, e eu vou fazer uma ponte com o idioma agora aqui, que é o seguinte: é natural que o idioma traga travas e inseguranças e desconforto para muita gente. E eu tenho certeza que já trouxe, se não ainda traz para você. Mas com essa atitude positiva, essa reação positiva que você vem tendo ali desde da época da faculdade, talvez, e certamente isso faz parte da sua personalidade. Provavelmente essa atitude positiva não é diferente com o idioma e qualquer outra trava que você venha a ter relacionada ao idioma. Faz sentido isso? Faz, mas não foi assim no começo. Eu tive pouca oportunidade, de novo, né? Eu venho de uma família de recurso limitado, né? Isso para mim é uma vantagem. Eu acho que me ajudou a ser como eu sou hoje. Ou seja, o contexto de escassez que você Sem dúvida. que você cresceu, te falou assim, opa, não é assim que eu quero. Sem eu dúvida. quero mais. Nem só sobre isso, mas não é só sobre querer mais. É sobre saber lidar com quem, com o que não tem. Né? Como é que eu me viro a partir de uma situação onde não me é dado? Como é que eu vou atrás? E como é que eu consigo encarar a vida diante disso, né? Então, na minha família sempre foi assim. Então, eu tive a oportunidade de fazer 1 ano de inglês na adolescência. E eu era super nerd, assim. Então, eu fiz 1 ano de inglês. Eu aprendi, sei lá, eu fui até, não sei, vai 1 ano, até 3 livrinhos ali, e e aquilo foi onde eu me agarrei na língua e falei, é o que eu sei. E aqui é isso que eu tenho. é isso que eu tenho, vou é isso fazer. que eu vou. Então, beleza. Então, fiz, por exemplo, o vestibular com esse
esse Com essa estudo, base com aí. essa base e tal. Passei na faculdade, e aí aquilo sempre foi uma questão, né? Eu sabia que eu teria uma dificuldade em achar, por exemplo, empregos bons sem aquilo, sem aquela língua. E eu sabia que existem muitas pessoas que têm, que tiveram esse Existem privilégio. pesquisas que apontam que o profissional que domina o inglês, o salário dele pode chegar até 60% mais. Isso há Exato. 10 anos atrás não era diferente, enfim, é isso. Exato. Então, assim, a hora que eu for fazer um teste né, de proficiência, obviamente, vamos, né, entre mim e alguém que teve, eu vou ficar para trás. Sim. Então, eu sabia disso. Esse saber disso e ter essa consciência, e obviamente também ter aquela autoestima, né, não ter a autoestima de, eu vou dar conta e tal. Se questionar muito durante esse processo, porque eu também não sabia quem eu era, né, durante esse momento, Uhum. me fez ter muita insegurança, né? Me fez ter, tipo, cara, puta, eu acho que eu não vou conseguir lidar com isso e tal. E aí eu comecei a ter algumas, né? Por exemplo, eu fiz curso gratuito dentro da Universidade de São Paulo, porque lá eles têm cursinhos Uhum. gratuitos e tal, mas a gente sabe que são algumas ferramentas, mas não é, né? Um pouco mais generalista, Um eu pouco diria, mais né? generalista, enfim, e também tinha outros recursos ali, e eu não tinha dinheiro nessa época. Então eu precisava lidar com o que eu tinha, que era aquele inglês que eu aprendi em um ano, quando eu tinha, sei lá, 15 anos, era aquilo. Isso sempre foi uma questão. Só que o que eu fiz? Eu tentei criar outras habilidades muito mais fortes e o ambiente de startup me permitiu isso de uma certa forma. Criar outras, sabe, quando eu olho o meu cardzinho de qualificações, beleza, eu não tenho um inglês aqui, mas putz, eu sou muito proativa, eu sou muito. Eu tentei criar Compensar, né? dentro do desequilíbrio, um equilíbrio para as pessoas me olharem, os profissionais, falam, não, essa é uma boa profissional. E eu fui lidando com isso, né, ao longo, sei lá, eu passei pela Estônia, assim, aí eu passei pela Hash, assim. Na Hash, eu vi que eu estava num lugar menor, então eu já sentia a necessidade de precisar falar inglês. Eu perdi uma oportunidade de ir num evento da Mastercard. Isso até hoje para mim é super emblemático. Eu perdi a oportunidade de ir para um evento gigantesco da Mastercard em Nova York com a empresa, porque eu não sabia falar inglês e aí, você sabe falar? Eu falei, ai, eu não me sinto confortável ainda, então não vou. Isso para mim me dói até hoje. Eu falo isso, eu falo, Pega esse corte que vai ser ah, sensacional. eu fiquei assim, com uma dor, aquilo foi me corroendo. Então, assim, aquilo já começou. Antes era antes foi quase um recurso para eu ter outras skills mais potencializadas, mas começou a virar o jogo ali. Onde eu Uhum. olhei e falei, eu perdi uma oportunidade. E Sim. ali aquilo me pegou. E foi ruminando esse sentimento do que eu preciso fazer. Só que o inglês, ele é. O movimento de se fazer uma aula de inglês, o movimento de você, né, começar a estudar esse idioma, ele traz você para um campo da vulnerabilidade, que é Sim. você não saber. E aceitar isso às vezes E é difícil, aceitar. né? E o inglês em si, ele traz um lugar de status quo. Ele traz um lugar onde é quase como se você estivesse na camada social acima. Então você Uhum. tem todo mundo, classe A, B, C, mas você tem o todo mundo premium, que é esse lugar. É ferramenta e é poder. Uhum. E eu tinha muito medo de dizer isso, né? E para mim mesma, que eu não tinha esse poder. Que eu não estava nesse lugar, que eu não tinha acesso àquilo. Isso me doía muito. Quando eu tive. Aí, segura essa informação. Eu comecei a namorar. Na verdade, saí, eu comecei a namorar depois, o Ricardo, depois de 8 meses. Então, assim, antes disso eu já estava com essa questão. O Ricardo tem, assim, fluência em inglês. Teve cursinho de tudo, sabe aquela coisa? Tipo, cursinho A, B, C, D, desde o, sei lá, jardim de infância. Nananã. Ele teve esse privilégio, ele reconheceu, ele é extremamente inteligente, ele é fluente em inglês até hoje. E eu comecei a sair com ele e tal. E eu lembro até hoje que eu me senti desconfortável de cantar a música em inglês no carro junto com ele. Esse é outro marco.
Olha Que eu falei, só. eu vou falar errado e esse cara vai saber que E a eu não gente tá na tô fase nesse da lugar. conquista, eu não posso me Exato, mostrar assim. jamais. Então eu não vou cantar. E eu Putz. segurava aquilo, sabe? Aquele negócio. Eu imagino ele assim, mas você não gosta dessa música? Exato. Sabe, tentando me convencer, falou, pô, essa gatinha aqui tá de sacanagem, né? Nada motiva ela, né? Vou de Metallica a funk, nada, né? Ai, meu Mas Deus. não me. E eu tinha muito medo. E aí eu comecei a olhar pra isso e, e falar, cara, eu não vou conseguir. Olha só que loucura, né? Olha a minha linha de pensamento. Eu não vou conseguir ter um relacionamento saudável com ele escondendo uma coisa dessa. Putz. E aí foi aí que Olha, eu tô pensando aqui, a profundidade que isso tomou pra você. Aham, foi. E assim, percebe que sai do campo até profissional? Vai no campo, Total. né, de quem eu era. Eu falei, Sim. eu não vou. E aí eu introduzi, assim, o fato, sabe? Olha, eu tenho, né, preciso fazer uma aula de inglês, não tem ninguém para indicar, sabe? Uma coisa meio informal ainda ali e tal. E aquilo meio camuflado. Eis que eu entro na confraria do empreendedor. Sim. E aí as pessoas vão conversando e tal. E eu lembro que uma vez alguém puxou, falou: ah, alguém tem, um professor de inglês para indicar, papapá, não sei o quê. E aí mandaram a Vorte. Falaram: olha, a gente tem essa empresa, super recomendo. São os caras que. Diogo. Foi o Diogo. Abraço, Exato. Diogo, valeu. O Diogo mandou lá, ele falou assim: olha, eu super recomendo, porque eles têm. Eles abraçam, sabe, especialmente profissionais em qualquer nível. Então eles puxam isso. A metodologia é muito dinâmica e tal, não sei o que. E eu gostei daquilo. E aí eu mandei mensagem pra Vorte. Eu acho que eu falei com a Thaís, eu falei, Thaís, tal, preciso, não sei o quê. Bom, enfim, marcamos a primeira conversa com a professora de inglês e o meu queridíssimo noivo marcou uma viagem para o Guarujá, no mesma época que eu teria essa aula de inglês. E nesse apartamento que a gente estava no Guarujá, não tinha aonde eu fazer a minha aula que ele não escutasse. Ou seja, Ai, eu ai, ai. passei 3 dias suando. Eu falei, meu Deus, ele vai ver que eu não sei. Juro, isso foi um conflito na minha cabeça. E aí eu falei, não, e aí a postura, aí a tomada de decisão. Eu falei, não, peraí, gente. Não, ou eu vou dominar esse negócio, pelo amor de Deus. Tipo, isso não Aí vai me você vestiu o fazer. crachá da empreendedora pra isso também. Exato. Eu falei, eu não vou deixar com que esse sentimento me domine. Eu que vou terminar essa língua. Ah, pelo amor de Deus, tem gente que eu acho tão, sabe, que sabe falar. Eu falei, não, eu vou fazer isso. E tomei esse negócio, falei, meu, esquece. Esquece o Ricardo, esquece o que as pessoas pensam, e daí, sabe? Eu vou errar o verbo to be agora e ok. Porque eu tô num processo de aprendizado, mas eu tô num processo de aprendizagem. E eu já tô num lugar muito diferente de muitas outras pessoas que vão manter nesse lugar da vergonha, sabe? Por não quererem ser vulneráveis. Eu vou ser. Sim. E aí eu fiz a aula, eu realmente errei verbo to be dali pra baixo, foi horroroso, não foi uma experiência ótima. Eu suei, eu chorei na primeira. Não porque eu tava super confortável com ela, mas eu tava muito triste com o meu inglês. Eu falei, poxa, eu achei que eu tava até num estágio diferente daquele que eu pensei e não tava, porque o Sim. idioma é prática. O idioma, ele é uma constância. É que nem exercício físico aprender inglês. Eu Você gosto muito aprende, dessa aprende, analogia. aprende, aprende. Você fica um tempo sem fazer, a hora que você volta, meu Deus! E você imagina numa base de conhecimento ainda muito básica. E aí é ali que eu comecei a fazer. E pra mim, eu coloquei muito claro, eu não quero ser a melhor, fluente. Eu quero conseguir ter conexão com a língua. Eu quero conseguir me conectar com as pessoas que falam essa língua. Sim. Eu quero poder viajar e contar as minhas histórias e escutar as outras histórias nesse idioma. Eu preciso me conectar. Eu não quero perfeição, eu quero conexão. E aí, nesse contexto, eu botei uma única regra. Foram duas, na verdade. A primeira, e eu falei pra Thaís, é isso. Eu não quero ter provas. Eu não quero necessariamente ser avaliada. Eu já me julgo muito. Eu quero ter um ambiente onde eu consiga. Tudo bem, podemos fazer, né, questões e tal, mas eu gostaria que a minha jornada ela fosse mais fluida. Existem formas de avaliar que é o que diferentes eu tenho até formas hoje. de serem avaliados, é Exato. claro. E o segundo, né? Eu não queria ser avaliada e eu nunca posso perder uma aula.
Sim. Esse era o meu compromisso. É o meu compromisso comigo do futuro. Esse é o compromisso inegociável, né? Exato. Então, assim, a Carol do futuro, ela vai ser construída no presente todos os dias. Sem dúvida. E essa foi a única regra que eu coloquei. Eu falei, eu posso errar tudo, eu posso, cara, aprender devagarinho, não tem problema. Mas eu vou aprender sempre. Toda semana eu vou estar lá. Tanto que pode ver minha taxa lá A Carol é super assídua, a gente monitora isso e é muito bom. É verdade, porque pra mim isso é um compromisso inegociável. Sim. Tirando, obviamente, coisas que acontecem, né? Ocorrências da vida e eventualmente acontece, eu tô lá e eu tô presente. Então, esse foi um movimento que eu fiz. E você percebe que hoje você tá mais próxima desse momento? Ou você já chegou onde você imaginou que você estaria? Eu tenho marcos, e na minha vida é tudo assim. Excelente, me conta como é que é. O meu primeiro marco foi quando eu consegui. Olha, até me emociona, que loucura! Foi quando eu consegui falar inglês, fazer a aula de inglês com o Ricardo junto. Olha só. Porque antes eu tinha que fechar a porta para eu conseguir falar com a Gabi, para eu conseguir errar e ela me corrigir, etc. Quando eu abri a porta e o Ricardo entrou e eu consegui falar sem meu coração disparar, minha mão ficar suave, sabe aquela coisa de tipo, ir errar, ali foi um marco. E a Gabi tava comigo nesse dia. A Gabi lembra, que é a minha professora. A Gabi é minha professora maravilhosa, inclusive. Foi ali. E aí eu falei, nossa, um estralo. O outro foi quando eu já te contei essa história. Isso é recente. Então, assim, eu tive mais um, na verdade. Quando eu viajei pra fora. Sim. E tinha um norueguês numa fila de um restaurante na França que a gente tava. Ele puxou papo com a gente e quem conversou com ele fui eu. É você. E ali pra mim foi o auge, assim. Eu falei, uau, é pra isso que eu tô estudando. Que delícia poder conversar. Ter essa autonomia é sensacional, Ter não autonomia. E, obviamente, esqueci uma palavra. Ele falou uma coisa que eu não entendi, perguntei de novo, mas fluiu, conexão, não perfeição. E o marco muito, muito importante foi quando eu fui contratada por uma empresa de mobilidade, né, na época. Isso aconteceu 2 vezes. Eu não fui, ninguém me perguntou se eu sabia inglês, se eu não sabia, se eu tinha, ninguém me perguntou nada, tá? Essa história é sensacional. Ninguém me perguntou nada. Eu entrei, na semana que eu entrei tinha uma reunião com a Volvo. Você não vai falar português, Você né? não vai falar português. E rolou. E foi. De novo, perfeito. De longe, não. Mas criamos a conexão, fizemos a reunião, foi ótimo. Ali eu me empoderei. Aconteceu hoje isso, né? Eu tava. E pra mim, toda vez que isso acontece, toda vez é um marco. Toda vez eu celebro. Porque pra quem vem do lugar de insegurança, do lugar de. Cara, é um desafio. E eu sei que, meu, isso não é só meu. Eu tô aqui falando hoje, mas eu tenho certeza que muita gente que vai escutar vai se identificar, porque isso é muito natural, é muito comum. Toda vez que eu faço é um marco. Hoje eu tive uma reunião com uma empresa chinesa, a língua, obviamente, é inglês, que a gente conversou, e eu fiz a reunião aberta, né, para todo mundo e tal. De novo, né, de novo o movimento, e assim, importa para mim, não importa para os outros. E hoje eu já cheguei num nível de maturidade que, sei lá, se eu tô falando um inglês perfeito, ou que o meu CEO tá achando. Eu sei que eu consegui me conectar com o Swan, que é o chinês, e a gente fez negócio. E é isso, pra mim isso é muito maravilhoso. Numa língua que até então me apavorava e que hoje ela é o meu elo, né, ela é meu elo de negócio num lugar onde eu consigo me explorar, né? Eu consigo me entender, eu consigo... A tua zona de potência, né? Exato, eu consigo consumir podcasts, eu consigo escutar, entender e pensar sobre isso, eu consigo ler coisas onde, pô, me acrescentam muito mais, eu consigo me comunicar. Então, assim, é um lugar que eu entendo muito isso, né? A língua, ela engrandece a gente, porque ela expande efetivamente os horizontes, ela consegue trazer você para outros campos, outros contextos, outras formas de pensar. E isso para mim hoje, como, né, uma diretora de negócio, é fundamental. Então, com certeza. Aí sim hoje eu posso falar para você, Lisandro, eu só cheguei onde eu estou, né? E
tendo um cargo que eu tenho e conseguindo fazer negócios como eu faço, porque eu sei inglês. Se eu não tivesse tomado a decisão lá atrás de ter iniciado, mesmo achando que estava tarde, mesmo achando que já tinha passado do tempo. O que é isso, né? Mas na minha Nunca cabeça, passou, né, mas que gente? tinha passado do tempo, eu Claro, com certeza não tinha chegado onde eu tô. claro. Então, isso pra mim é muito, muito especial, assim. Cara, essa história é absurdamente inspiradora. Absurdamente. A gente tem feito essa rodada de episódios aqui e a Uhum. gente tem explorado muito esse ponto, né, da construção de confiança para o idioma. Eu falei aqui já em outros episódios, quem está assistindo esse já provavelmente me ouviu falando em outros, que é muito comum, principalmente no Brasil, a gente julgar uns aos outros, né? Então, a gente está super feliz quando vem uma pessoa de fora na empresa e a gente tem que levar essa pessoa para almoçar e a gente vai ensinar uma palavra em português para o gringo ou para a gringa e ela vai aprender a falar, sei lá, uma saudação que seja em português e a gente vai celebrar aquilo. Mas a gente não faz isso com o nosso parceiro aqui, ó, que está tentando aprender também junto com a gente. Não. Porque a gente é um país subdesenvolvido e a língua é um lugar onde é um recurso de valor que é usado para classes específicas que tiveram esse É o que acesso. você falou ali no, como que é? O Todo Mundo Premium. Exato. Achei sensacional. Vou Porque quando roubar, você inclusive, isso. se você democratiza muito, esse é o pensamento, né? Pô, eu sei, mas se eu for ajudar o Lisandro, será que ele não. Quando você está num ambiente de muita competitividade, no mercado, né? O Brasil é um país onde não tem oportunidade para todo mundo, então eu Sim, prefiro que você não saiba, né? Eu prefiro não porque aí eu compartilhar. tenho um diferencial. Exato. E esse é o maior problema. Sim, Esse é o sim. maior problema. Tanto que, você sabe muito bem, eu não tenho esse pensamento, né? Claro. Porque eu sei que isso não leva ninguém a lugar nenhum, não leva o nosso país a lugar nenhum, não leva a sociedade a lugar nenhum, as empresas a lugar nenhum e os indivíduos a lugar nenhum. Informação tem um negócio muito. Informação, conhecimento, né? Você passa aquilo adiante e continua com aquilo. Exato, Então, o que muda, poxa? exato. Sabe? E Então, a gente, né, tem aí vocês, a Vort, junto com a Spot, fazendo essa conexão, por quê? Que todo mundo precisa ter. E, claro. eventualmente, nem todo mundo tá com aquele empurrãozinho, né? Nem todo mundo ainda tá naquela zona da insegurança, né? De não querer estar vulnerável para esse processo. Mas, assim, por experiência, hoje, essa Carol que tá falando aqui, com essa naturalidade, com essa visão, de novo, só existe porque semana a semana eu estava na aula de inglês. E não foi assim uma crescente, tá? Ai, essa semana eu aprendi isso, uau. Na outra eu aprendi isso, uau. Agora eu aprendi isso, uau. Nossa, tudo isso Você não está vai na minha empilhando, cabeça. né? Não Não vai, é? exato. Teve momentos, sabe, de, meu Deus, eu tô voando no inglês. Meu Deus, eu não sei de nada, perdi tudo. Meu Deus, agora eu não sei mais de nada. Meu Deus, agora eu tô conseguindo falar. Putz, agora tudo que eu aprendi embololou na minha cabeça. Não, agora teve. E é assim. Só que ao longo da jornada, ela é um É uma linha aprendizado constante. crescente, positiva ali, né? Exato, mas É. não é uma constância. Então, a constância tem que vir do aprendizado, né? De estar lá, de realmente querer aprender, né? Ter esse lugar genuíno mesmo do aprendizado. Mas a jornada, ela é de cada um, né? Sim, Cada um sim. aprende de um jeito, trabalha isso, né, na cabeça de uma forma. Então, mas foi muito positivo para mim essa regrinha do toda semana eu tô lá. Isso foi fundamental. Sensacional. Cara, nossa, eu tô sem palavras aqui porque é emblemático, é emocionante. Eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo já têm insights e estão sendo inspiradas com a tua história. Obrigado por enquanto, mas não acabou. Calma que tem bastante coisa ainda. Bom, então agora a gente chega num momento que a Carol já tem autonomia, já não tem mais vergonha lá com o seu noivo de falar inglês. Você fala inglês com ele, A eventualmente? gente fala, um Que pouquinho, a legal, gente que fala. bacana. Especialmente quando ele tá me julgando, que eu fico falando muita palavra em inglês. Porque o boa. mundo corporativo, né? Aí quando ele começa brainstorm, aí a gente começa, tá, vamos falar então um pouquinho, só pra dar uma. Boa.
E aí você tá hoje aquela feira feira de mobilidade elétrica que você foi participar, é relacionada a essa empresa atual. Exato. Como é que rolou essa oportunidade? Foi antes de você começar? Foi depois? Não, foi junto, na Foi. verdade, né? Porque uma vez que eu tomei a decisão de entrar no mercado de mobilidade elétrica, olha só como é a história, né? Olha como ela vai se. As coisas vão se construindo, né? Exato. Eu entrei numa empresa, essa empresa teve esse problema, precisei sair dessa empresa, e eu olhei e falei, Tá. ok, o Qual a que farei, limonada né? que eu vou fazer com esse negócio? Volto, né, bater na porta ali dos serviços financeiros e falar, oh, voltei aqui e tal. Mas aquilo ia muito contra o que eu estava buscando, que é aquela ideia de, meu, construção, mercado, né, em exploração, blá, blá. E aí eu falei, bom, deixa eu ver o que eu vou fazer. E aí eu, sabe, caso eu compre uma bicicleta, eu falei pro Ricardo, vamos viajar. Boa. Acho que a gente precisa viajar. E aí houve uma coincidência fantástica, porque a rota de viagem que a gente fez foi uma rota França, Alemanha e Suíça. E aí a gente estava muito próximo ali da Alsácia, e nesse meio do caminho, a empresa que eu tô hoje, que é a Spot, chamou para conversar. E aí e assim, eu tava assim, pendendo para empreender dentro do mercado de mobilidade elétrica. Tá. E eu já tinha visto que em Stuttgart tinha uma feira de mobilidade elétrica focada exclusivamente nisso. E Stuttgart é o centro, o polo lá de EV, né, dentro da Europa. E eu tava do ladinho, eu tava em Strasbourg, e aí eu falei, Rica, você topa ir pro museu da Porsche? Ele falou, topo. Falei, então tá, então eu vou pra feira de mobilidade elétrica, que é do lado, é em Stuttgart também. Pouco E aí, persuasiva essa mulher. exato, e ele falou, não, mas eu posso ir pra feira também, porque ele é um baita de um curioso. Ele falou, se você for empreender alguma coisa na área, pelo menos eu te ajudo ali também, a gente vê alguma oportunidade. E aí eu falei, tá bom, então eu quero explorar. E aí a gente fechou, passamos, não vamos passar em Stuttgart, para ver se havia uma possibilidade de empreender Setor. nesse setor. Tá. Eu já tinha algumas ideias, mas eu falei, meu, já tô do lado, vou lá ver. Só que nisso a Spot me chamou pra gente conversar, bater um papo, entender. Uma E conversa deu inicial ainda, uma né? Naquele conversa momento. inicial, mas deu um matching muito grande, né? Da forma como eu penso, da forma como eles pensam, a gente se conectou muito. E aí eu meio que já fui pra feira muito Enviesada ali. enviesada, olhar e falar, puta, vou ver alguma coisa pra Spot. Eu já fui muito nesse lugar. Então, óbvio, não é cabeça de quem sabe não tem alguma oportunidade que eu consiga trazer, mas já fui meio com a casca ali, Spot, e tentando atuar e tentando achar parcerias para eles. Achamos, a gente tem, Legal. inclusive, né, um output muito legal, um parceiro de manufatura ali que a gente fez, mas eu fui para isso, né? E aí, a outro marco legal, bom você ter mencionado, porque quando eu fui para feira, e aí eu tive, obviamente, que falar em inglês, né? Não tem muito. Foi muito legal, assim. Eu falei, poxa, que bacana. Lembra que eu falei que eu perdi um evento da Mastercard? Sim. Meio que eu fiz, então agora eu tô zerado. Tipo, agora vingou, né? Agora eu vinguei, entendeu? Agora vai, porque, meu, eu tava lá, né, tem todo um vocabulário específico da mobilidade elétrica, então, cara, consegui entender, consegui, de novo, conectar, fazer negócio, então foi fantástico, assim, fui meio, né, eu não estava oficialmente na Spot, mas fui muito endereçada com eles para isso, geramos negócio para a empresa até hoje, então a gente tem bons frutos, e foi uma experiência, assim, sensacional, sensacional, e eu tô doida para ter outra, assim, né, ano que vem quero ir para China, quero fazer negócio lá, e, obviamente, meu mandarim ainda é básico 1, Como é que então tá o mandarim? Me conta. o mandarim é essa exploração da minha, né, nesse meu lugar que eu falei pra você, né, do meu pessoal, de me conectar, assim, eu vejo que toda vez que eu me coloco numa posição de vulnerabilidade, eu engrandeço como pessoa, assim, eu me sinto com a cabeça mais aberta, sabe? Me sinto mais. E o mandarim, ele é pra mim é, a conexão com o futuro, assim. O inglês pra mim ele é a base das relações, da troca, né? Da comunicação padrão, né? Aonde quer que eu vá,
eu consigo me Tendo isso, você comunicar. consegue. Tendo isso, é a minha base. Mas o mandarim, ele me traz, obviamente, um diferencial, claro, Não né? podemos negar isso, né? Inegável, mas ele me traz um lugar do o futuro, né? A China hoje, para mim, é um grande país, é um país que eu admiro muito, é um Uhum. país maravilhoso de se fazer negócio, eu gosto muito de fazer negócio com os chineses. Então, e eles valorizam muito as pessoas que aprendem a cultura e, poxa, Isso o é verdade. idioma deles. Então, eles são muito gratos a esse processo. Então, toda vez que eu faço o negócio e pelo menos eu solto um Fei Chan Hao, né, Que significa o quê? muito bom, Ah, boa. ou um xexê, que é tchau, ou um ni hao ma, como você tá, que seja na conversa, eu percebo que eu abro um caminho. Então, o mandarim para mim, ele é de novo, né, um processo de conexão. E Uhum. para o chinês isso é muito valioso. Então, poxa, Que se para mim é legal. muito legal, se para eles é muito legal e eu consigo, e eu Gera gosto dessa resultado cultura, gera também. resultado, por que não? Por que não me colocar nesse lugar vulnerável, né? Então, Sim, tô nesse processo de aprendizado. Tá sendo maravilhoso. Eu amo, porque é uma cultura milenar. sim. Então a língua ela é, né, muito Traz muita trabalhada, história muita junto, né? história, então é muito gostoso. É quase uma aula de história, Que quase legal. que vai para aí. Que bacana. Enfim, eu conheço nada de mandarim, mas o que eu tenho de informação é que bom, além de ser muito diferente do que a gente está acostumado, Muito. você tem ali uma variação de Tons. como chama? De tons, é entonação. São quatro Ah, tá. entonações que você tem, mas além disso, eles têm o pinyin, que é o nosso alfabeto, então você Uhum. consegue falar com o nosso alfabeto, nesse alfabeto tem as entonações, e tem o Hanzi, e o Hanzi são os ideogramas. Tá. Então tem o desenho, que a gente brinca, né? Tem o desenho, é um radical, e aí você tem um complemento, aquilo diz algo, junto com algumas outras coisas diz algo, né? Então você vai montando as frases com base nos ideogramas. Então você aprende os dois. E Tá. a entonação, ela é uma coisa super importante. Diferente de nós, né, da nossa língua, né, do inglês, do português, que você usa a entonação para expressar, né, o sentimento ali, né, o que Uhum. você está querendo trazer e conectar. No mandarim, ele é muito mais que isso. Você precisa da Ele entonação para. assume significados diferentes. Exato, Olha só. perfeito. Então, tem essas duas complexidades, né? O Hanzi, o ideograma e as entonações. Muito bom, muito bom. Meu Deus, eu Eu tô tenho muito perplexo. medo de inglês para eu faço mandarim? Sim. E isso em muitos anos, com Mas é muito o que eu medo falei. né, na bagagem. Não, e assim, a pessoa não queria falar inglês junto com o namorado. Olha só, agora tá noiva, já tá no Exato, mandarim. Olha só exato. a evolução. Mas é muito interessante isso, que eu acho que a gente pode sintetizar toda essa experiência como se permitir a esse tipo de coisa, né? Porque você não teria chegado aqui se você não tivesse ali se colocado numa posição vulnerável e falar assim, beleza, não sei nada mesmo, qual é o caminho que eu preciso tomar aqui? E ser leve também no processo, sabe? É não sei nada disso e tá tudo bem. Sabe, tá tudo Sim, bem. Tá tudo bem hoje. O que não tá tudo bem é levar isso pra é, eu frente. falar tudo bem sempre, né? Exato. Então, aprender é divertido. Uhum. Cara, eu tenho aulas com a Gabi, assim, que a gente chora de dar risada. Chora de dar risada. Então, a coisa ela não precisa ser entediante, ela não precisa ser desgastante. A coisa precisa ser gostosa. Sim. Parte do processo depende de você. Parte depende de, obviamente, você Até porque tá. tem a parte chata do negócio, né? Mas eu acho que até a parte chata, quando você vai construindo bloquinhos de conhecimento, aquilo vai te dando uma autoridade daquele teu conhecimento que fica legal. Então, Uhum. até o chato, se você olhar sobre uma ótica que no futuro isso te traz segurança, ele se torna interessante. Pode ser que não se torne legal, vai, é muito too Aí pode ser, much, mas exato. interessante, né? Sim. Você genuinamente se interessa por aquilo. Pra Uhum. mim é isso, assim, pô, toda vez que a Gabi fala, ó, tá errando aqui, vamos aprender, vamos voltar para aquela gramática, porque até hoje é assim, tá? Sim. Até hoje eu preciso, opa, volta um pouquinho, vamos para cá. Óbvio, não é a aula mais legal, não é nessa que eu choro de dar risada, mas me constrói, né? Me leva para um outro lugar que me fortalece. E isso Sim. também é positivo, né?
A jornada tem que ser prazerosa, senão não Exato. tem jeito, não funciona de fato. Carol, você é aluna da Vort de longa data, Sim. né? Quantos anos já? Nem sei. Eu também não. Eu deveria ter preparado Eu essa nem informação. sei, Eu não mas faz preparei. tempo. Faz bastante tempo. E tem uma coisa que a gente fala bastante internamente, assim, que não tem, como eu falei na abertura, né? Não tem promessa milagrosa. Não, Não tem assim, fique fluente em 3 meses, em não 6 existe. meses, tal, não sei o quê. Eu arrisco dizer que você está ali com a gente já talvez uns 3 anos. O objetivo dessa conversa aqui nem é ficar fazendo jabá, não, mas é só para a gente ter Eu uma acho que até contextualização. mais, acho que uns 4 anos que eu Uns tô com 4. vocês. O que você diz para a pessoa que está ouvindo a gente aí e ouviu essa informação agora? Pô, mas a pessoa está fazendo inglês há 4 anos e aí agora que ela está nisso, pô, demora muito. O que você tem para dizer para essa pessoa? É que demora mesmo. Eu acho que tem duas coisas, né? O processo de aprendizagem, ele é único para cada um. Então, assim, o meu, eu sei que demorou porque eu tive que desconstruir tanta coisa, eu tive que sabe, tirar da frente tanta insegurança. Que Pô, teoricamente não tem nada a ver com o idioma, né? nada a ver. Mas, por exemplo, eu não escutava podcast em inglês porque eu sabia que eu não ia entender nada, então eu não escutava. Uhum. Eu não lia coisa em inglês porque eu sabia que eu não ia entender bulhufas do que estava escrito, aí eu não lia. Então, assim, no começo, eu não potencializei o meu aprendizado, Uhum. né? Não tinha Você essa. se colocava essa trava. Me colocava. Então, a única coisa que eu tinha era 1 horinha de aula, nananã. E a outra coisa também é que eu tinha só 1 horinha de aula. Eu não tinha como fazer mais, por exemplo, lições, me explorar nesse lugar, porque eu tinha uma agenda, tenho até hoje, uma agenda mega complexa. Então, obviamente, eu alinhei as minhas expectativas. Só que assim, é, aprender alguma coisa, de novo, depende muito do interesse dessa pessoa. Então, assim, não é a escola que vai dar esse pace para você, que vai dar, olha, aprenda. Então. Se alguém fala que você vai aprender um idioma em X tempo, é uma falácia, porque depende de você. Sim. Depende da sua disponibilidade, depende do seu interesse, depende da sua presença genuína naquele momento de aprendizagem, porque a gente sabe que às vezes a gente está na aula e a gente está babando, entendeu? Então, obviamente, a gente não aprende por osmose, a gente aprende na prática. Né, e você se colocar nesse lugar de escutar, falar, querer atuar. Então, é natural, cada um vai ter o seu tempo. Uhum. Eu não aprendi inglês em 4 anos, eu não aprendi inglês em 2 anos, 3 anos. Não, eu falo que eu aprendo todo dia. Claro. Eu tô o tempo inteiro aprendendo inglês. Eu escuto um podcast que chama All Ears, que é basicamente para quem tá saindo de B2 e tentando entrar num C1 ali, do C1 ali da. Uhum. Que é o nível de autonomia mais importante da língua ali, né? Que passa mais. Eu consigo me expressar hoje? Sem dúvida, eu consigo me expressar. Mas, por Uhum. exemplo, tô aqui fazendo um podcast. Vamos começar a falar inglês? Eu vou falar inglês, tá tudo bem. Só que tem coisas que eu gostaria de me expressar melhor. E é esse o lugar onde eu e a Gabi estamos e onde eu tô escutando esse podcast. Tem lugar, eu posso falar a mesma coisa, mas eu posso passar realmente o que eu quero falar nesse Eu lugar. tive um aluno uma vez que falou assim, eu consigo descrever essa sala aqui de uma forma e eu sei que dá para fazer isso de 6 formas diferentes. Exato. É quase mais poético, com um pouco Uhum. mais de, sabe? Então eu tenho esse lugar. Então eu venho escutando. Mas o ponto é, hoje eu não aprendo, né? Não aprendi inglês. Eu não vejo dessa forma. O Uhum. que eu sei é que eu aprendi todo dia um pouquinho mais. É esse o lugar. Então, para quem tá querendo começar agora, primeira coisa é, ok você não saber de nada. Ok você achar que tá horrível, tá tudo bem. Eu colocaria até para, se for mandar mensagem para vocês, fale exatamente isso, porque foi exatamente o que eu fiz. Eu Uhum. falei, Thaísa, né? A Thaísa que me Te atendeu na acolheu época, me ali. acolheu, eu falei, eu tenho muito medo do inglês. E foi aí onde vocês criaram um programa específico para mim, onde contemplava toda essa minha insegurança. E o alinhamento de expectativa sempre foi muito claro, que é, quanto mais exposição à língua, mais rápido é o processo. Né? Quanto Exatamente. menos exposição, mais lento é.
Mas ok, vai no seu tempo. E aí é que eu fui me explorando. E ter esse conceito de always beta, que é quase o empreendimento, o empreender. Isso é muito bom. Always beta, sabe? Eu tô sempre... O que Testando. eu já sei, eu posso melhorar. O que eu não sei, eu tô sempre... Sabe? Eu tô sempre melhorando, eu tô sempre tentando estar nesse contexto. Então, é tirar um pouco desse lugar de existe um patamar onde você quer chegar na língua e muito mais a jornada é o que vale efetivamente, porque você vai ao longo dessa jornada conectando a língua na sua cabeça de uma forma mais fluente, mais fluida, onde você tá ali com o Netflix ligado e tá fazendo o seu jantar e você não precisa mais ler a legenda, onde você consegue já escutar e entender. Então a gente tem, sabe, quando você chega nesse lugar, de novo, você não tá ó, mas você vai reconhecendo esse processo. Então, Exatamente. ter Isso essas. retroalimenta, Isso inclusive. retroalimenta, exatamente. Se é uma semana, um mês, 3 meses, depende de você, né? Depende do qual é a sua disponibilidade para aquilo. Como tudo na vida, né, Lisandro? Eu costumo fazer a analogia da academia, né? Você é uma pessoa que treina todo dia religiosamente, então você sabe Sim, muito bem disso, assim, não tem fórmula mágica. não tem. Você tem que ter ali um pouquinho por dia para chegar no shape. Putz, vai tempo, hein? Exatamente. Então, e se parar, ficar 3 meses sem ir pra academia, putz, Volta regride, volta tudo. E tudo. eu penso sempre nisso. Ah, eu precisaria fazer aula de inglês. Olha só, né? Eu precisaria fazer aula de inglês até hoje? Pô, você já faz a reunião, já faz negócio. Por que que você faz aula de... Eu faço aula de inglês toda semana, tá? Porque eu sei que se eu parar, eu vou enferrujar. Uhum, Então, eu vou continuar investimento. Eu não moro num país estrangeiro, eu não tô em contato 100%, eu não trabalho numa empresa que o tempo inteiro eu tô usando a língua. Então, eu preciso estar ali, né, sim, exercitando meu músculo do idioma, senão eu perco. exatamente. É como exercitar um músculo mesmo. É curioso, mas é real, Exato. né? Caramba, Carol, assim, eu tô muito contente com esse papo. Eu também. Eu tô muito contente com esse papo, porque tinha coisa que nem estava projetado pra gente falar aqui e foi tão emblemático, tão importante, que eu tenho certeza que muita gente vai se conectar e vai se beneficiar desse nosso episódio aqui. Eu quero, antes de partir pro encerramento aqui, eu quero deixar um recadinho para quem está ouvindo a gente, que coincidentemente ou não, a gente deixou preparado aqui para esse episódio um e-book que conecta muito com o que a gente falou. Que legal. É, que, cara, eu vou falar o título do e-book e todo mundo vai achar que é uma provocação aqui, mas, assim, que a realidade é o seguinte: você sabe o que precisa ser feito, porque ainda não fez. Esse é o título, eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar dessa leitura aqui, então se você está ouvindo a gente e se sentiu inspirado pela história da Carol, em algum lugar dessa descrição aqui desse vídeo vai ter o link, você entra lá, baixa o e-book totalmente gratuito, como é que chama? No strings attached, né? Então tá lá, beleza, mas a informação que está nesse e-book vai proporcionar talvez a sua virada de chave para construir algo incrível como você vem construindo aqui. E agora sim, partindo para o encerramento, Carol, você já deixou uma mensagem bastante emblemática para quem está ouvindo a gente, eu te agradeço por isso. Quem quiser saber mais sobre o mercado de mobilidade elétrica, quem quiser saber mais, acompanhar você, onde que o pessoal te acha, conta um pouquinho. Boa. Bom, quem quiser saber mais sobre mobilidade elétrica, acesse o site da Spot, Spot é spott.eco. Tem o Instagram também da Spot, a gente posta várias coisas por Legal. lá. Pode me seguir no Instagram também, porque eventualmente eu sempre
bato uma ideia, bato um papo ali com a turma, a gente conversa bastante sobre isso. Então, fala.Carol Alves e no meu LinkedIn também, né? Quem se interessar, fala, cara, acho que eu queria participar dessa jornada e tem interesse em entrar em alguma empresa dessa, meu, tô super à disposição, vamos conversar, vamos entender se dentro da Spot, inclusive, não tem algum espaço, algum lugar. Só gerar negócio, né? Então, Exato. Então, vambora, é isso assim, aí. pode me achar no LinkedIn, Carolina Alves, estou por lá. E é isso, assim, acho que esse é um ambiente super, super frutífero e tem espaço para todo mundo. Carol, que honra, que prazer te Eu que receber aqui. agradeço, Muito obrigado. Lisandro. Obrigada pela parceria de sempre. Com certeza. Obrigada por sempre ter me ensinado sobre Imagina. conexão, não perfeição. A gente nunca falou sobre isso. E hoje acho que, né, devo muito à Vort, assim, acho que vocês são uma empresa extremamente humanizada nesse processo, num ambiente onde muitas outras empresas trabalham só com aluno, graduação, né, fazer ali, nanana, Formação e tchau. formação e tchau. Acho que vocês trabalham o indivíduo, isso é muito legal. Então, obrigada a Obrigado. você, Thaís, a Gabi, que é minha professora, obrigada por todo mundo, porque ter vocês nessa jornada foi fundamental. Muito obrigado também. Obrigado, pessoal, aí, a Thaisa também, a Gabi também, e para você que está ouvindo, obrigado também, até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau!